Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o tema é o jovem rico. Eu achei muito interessante a maneira como Jesus aborda, ou melhor dizendo, aquele jovem aborda Cristo com dois adjetivos. Primeiro ele chama de bom e segundo ele chama de mestre. Essa era uma prática, era uma maneira de tratar uma pessoa de extremo respeito. Quando aquele jovem chega até Jesus e usa essas duas palavras, bom mestre, não está só fazendo menção que ele era um mestre, mas era um mestre bom. Jesus, então, observando a intenção de suas palavras, sabia a que sentido ele atribuiu o termo bom. E Jesus chegou a dizer o seguinte: olha, só existe um bom, só existe uma única pessoa boa que é Deus. E eu acho interessante, porque quando ele fala dizer isso, se Deus é bom, e ele estava chamando Jesus de bom, os judeus tinham a crença também, irmãos, que só Deus era bom. E quando Jesus é abordado com esse termo, logo aquele jovem estava atribuindo a Cristo como Deus. Ou seja, ele tinha a concepção de que, na verdade, Jesus não era uma pessoa comum. Considerando que Jesus estava percebendo o intuito daquele jovem, ele dá continuidade baseada na expressão bom. Observe que então o discurso continua. Aí ele fala: o que poderei fazer para herdar a vida eterna? Bem, irmãos, quem é filho de Deus não precisa fazer nada para herdar. O herdeiro, ele é herdeiro, independente. O meu filho, ele é meu filho, ele vai ser herdeiro independente. Ele não tem que perguntar a mim o que fazer. Uma vez que a expressão o que fazer demonstra-se que a pessoa, para alcançar a vida eterna, tem que fazer algo. E isso, na verdade, é contra dois textos na Bíblia, né? Romanos 6:23 e Efésios 2:8. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente vê que a salvação ela é um dom, ela é uma dádiva de Deus. E lá em Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então é uma atribuição que é concedida unicamente naquilo que Deus fez, não no que o ser humano faz. Inclusive, até hoje aqui no culto, eu e meu filho, eu falei para ele sobre isso. A salvação consiste numa dádiva de Deus. Agora, a pessoa que é salva pela dádiva que foi concedida, ele vive da maneira como Deus quer que viva. Então, assim, se eu fui salvo por Cristo, se Ele me salvou, agora eu vou viver como salvo. Mas primeiro Ele me salva. Eu não faço por onde me salvar. E é nesse aspecto, Jesus chega a dizer para ele a seguinte questão: olha, guarda os mandamentos. E observe, irmãos, que é interessante. Ele só atribui, pelo menos ali, cinco mandamentos, né, mais ou menos, da segunda tábua. Ele não usa a expressão a cobiça. Você percebeu que ele não usa o termo ali? Quando Jesus observa ele naquela condição, ele entendeu que aquele jovem ele tinha algo a desenvolver. Ele era uma pessoa inteligente, estudada, conhecedora da lei, mas precisava, sabe, de alguns acréscimos. É interessante que quando Marcos enfatiza, ele chega a dizer assim: uma única coisa te falta, ou uma coisa te falta. Já que o Evangelho de Mateus, ele chega a descrever que se queres ser perfeito, entrar na vida, se quiser ser perfeito, se você quiser entrar, você tem que fazer isso aqui. Agora, Jesus entra especificamente no ponto crucial. Ele falou da maioria dos mandamentos da segunda tábua. Jesus fala somente em um mandamento da primeira tábua, que é: não terás outros deuses diante de mim. Quando ele chega para aquele jovem e diz assim: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Me permita, irmão, fazer só aqui uma alusão à expressão jovem. Um jovem, na conceito judaico, ele varia entre 24 a 40 anos. Então é provável que ele tivesse aí por essa idade. Não sabemos de onde ele veio, quem eram seus pais, mas sabíamos que ele conhecia a Cristo e sabíamos que ele conhecia a lei. E ele tinha, em certo sentido, um interesse pelas coisas de Deus. Porém, acreditava ele que para alcançar a vida eterna não era necessário se desfazer daquilo que ele tinha. E quando Jesus fazia a comparação, claro, não estou dizendo com isso agora, que você tem que desfazer de tudo que você tem para seguir a Cristo. Se isso for um empecilho, é necessário que se deixe. Sabe, se eu tenho um coração nessas coisas, eu tenho que deixar essas coisas de lado. Se a vinda de Cristo, a sua, como é que eu posso dizer, o reino dele não for uma prioridade para mim, é bom que ele fala assim: queres entrar na vida, ou se queres entrar no reino, faça dessa forma. Então ele faz agora a expressão: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Isso aqui, irmãos, eu entendo que é o primeiro mandamento.
a não ter outros deuses acima de Deus. E agora, o jovem então responde através de um comportamento, simplesmente uma linguagem corporal. Ele sai triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Sabe, irmãos, uma coisa que eu vejo aqui nessa mensagem, nessa história, é que Cristo, ele conhece o coração de todos nós. Sabe, na verdade, que tipo de vazio permeia em nosso coração. Ele sabia qual era o vazio que tinha naquele jovem. E o que eu vou lhe dizer mais, Ellen White chega a descrever que Jesus viu naquele jovem exatamente a pessoa que ele queria para o seu ministério. E ele tinha algo muito benéfico para desenvolvê-lo. Lamentavelmente, ele não fez. Olha só, deixe-me ler com vocês aqui, no capítulo 57 do livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Olha só o que Ellen White fala sobre esse assunto. E o título é Uma Coisa Te Falta. Aqui diz assim, ó, Jesus viu nesse príncipe, e é interessante príncipe, porque Lucas, quando faz menção a ele, chama de príncipe mesmo. Ele era uma pessoa de alta sociedade, uma pessoa de um bom porte financeiro. E o texto continua dizendo assim, Jesus viu nesse príncipe exatamente o auxílio de quem necessitava, caso se viesse a tornar seu cooperador na obra da salvação. Se se colocasse sob a direção de Cristo, seria uma força para o bem. O príncipe poderia, de maneira notável, haver representado o Salvador, pois era dotado de qualidades que, uma vez unidos a Jesus, o habilitariam a tornar-se uma força divina entre os homens. Cristo, lendo o caráter, o amou. Jesus anelou vê-lo como seu cobreiro, ansiou torná-lo semelhante a si próprio, um espelho em que se refletisse a semelhança divina. Anelou desenvolver-lhe a excelência do caráter e santificá-lo para o serviço do Mestre. Olha agora, irmãos, essa parte aqui, ó. Se esse príncipe houvesse, pelo menos, correspondido de forma positiva e se entregado a Cristo, teria crescido na atmosfera de sua presença de Deus. Houvesse feito isso, essa escolha, quão diferente teria sido o seu futuro. Sabe, eu fico observando, Senhor, que eu esteja à luz do que o Senhor quer para mim, que eu seja o futuro que o Senhor planejou para mim. Por mais que eu queira futuro nessa terra, mas que eu considere que o meu futuro, na verdade, deve consistir no teu propósito em minha vida. Aquele jovem, irmãos, não deixou de realizar o que Deus queria. E há comentário, eu estava até pesquisando aqui se é Flávio José que fala, algum historiador, que quando Jerusalém foi cercada e destruída, aquele jovem perdeu tudo que ele tinha. E se de fato isso proceder, eu estou falando isso aqui como uma conjectura, né? Se de fato proceder, a gente vê que ele perdeu tudo. Perdeu a vida terrena e perdeu a vida eterna. Ellen White chega a descrever que o seu futuro seria diferente em vários aspectos. A história aqui na Bíblia termina nesse ponto. Nós não sabemos, na verdade, até onde aconteceu, mas sabe, uma coisa que eu posso dizer para vocês, não troquemos nada de Deus nas coisas eternas por algo aqui desse mundo. Não troquemos. Não venhamos negociar com aquilo que é uma prerrogativa para nosso próprio bem. Cristo nos deu tudo. Deus nos deu tudo. O Espírito Santo se ofereceu em pessoa para mim e para você. Então, observe só o quão somos enriquecidos espiritualmente. Que Deus, portanto, irmãos, nos faça considerar cada tópico de nossa vida e, colocando Deus acima de tudo como prioridade, saibamos respeitá-lo em espírito e em verdade. Aquele jovem teve um fim triste, porém que eu e você possamos fazer uma história diferente. Deus abençoe você ricamente. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, obrigado pelos teus conselhos. Nos ajuda, Senhor, a aceitá-lo a cada dia. E assim como Jesus abordou aquele jovem, quando ele fez a interrogação sobre os mandamentos, que nós, Pai, não venhamos simplesmente guardar a letra da lei, mas o espírito da lei. Que possamos ser pessoas transformadas pela tua graça e vivenciadores da misericórdia e da presença atuante do Espírito Santo. Pedimos a ti o perdão, nos dá discernimento, Pai, e percepção, para sabermos fazer boas escolhas em tua presença. Guarda os teus filhos que estão assistindo este vídeo e os ilumina conforme a tua santa e boa vontade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que você tenha um dia sob os cuidados do Senhor. Até logo.